Agora entenda, essas coisas não estão na palavra de Deus apenas para encher as folhas da Bíblia. É possível que alguns de vocês estejam provocando os seus anjos, isso por não obedecer à voz deles. Deixa eu dar um exemplo a vocês. Havia um amigo meu que vivia lá na Flórida e o sogro dele morava lá e frequentava a igreja que meu amigo pastoreava. E ele me contou uma vez que o sogro dele morreu em um acidente de carro naquela cidade. E todas as pessoas ficaram se perguntando, ora, por que isso aconteceu? Oh, por que Deus permitiu que isso aconteceu, sabe? Ele era um cristão tão bom. Finalmente ele disse, eu tive que dizer à minha congregação o que eu sabia. Ora, o homem havia dito a várias pessoas. O sogro dele dizia, veja, toda vez que ele ia voltando para casa, havia duas ruas que ele podia pegar para chegar em casa. Numa das opções havia um semáforo, e a outra opção não tinha um semáforo. E muita gente já tinha estado com ele no carro, vindo de carona, e tinham visto que ele entrava na rua que não tinha semáforo. E ele costumava dizer, sabe, toda vez que eu paro aqui, algo parece me dizer que eu deveria pegar a outra rua ao invés dessa, mas eu não sei por quê. Ele deixava sempre isso passar. Muito possivelmente era o anjo dele dizendo, você não deve entrar nesta rua. E sabe, a gente fica tentando entender esse tipo de coisa. E veja como deixamos isso passar. Eu mesmo já deixei várias vezes. Mas eu tenho me tornado cada vez mais sensível ao que o Espírito de Deus diz e ao que o anjo diz. Eu acredito sim que os anjos se comunicam com pessoas de vez em quando, através do Espírito. E às vezes eu fico muito atento a essas coisas. Aquele homem, uma noite, ele pegou aquela rua naquele cruzamento onde não havia um semáforo e havia um bêbado vindo a mais de 100 km por hora com os faróis apagados. É claro que ele não o viu e o acidente aconteceu e o matou. Veja, Deus tentou avisar aquele homem. Eu acredito que os anjos tentaram avisá-lo. O seu anjo da guarda tentou dizer a ele o que poderia prolongar a sua vida. Agora lembra do que a Bíblia diz, obedeçam à voz dele? Não o provoquem, obedeçam à voz dele, pois ele não perdoará a vossa transgressão. Veja, temos um incidente na Bíblia que parecia ser uma coisa tão insignificante. A mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Veja, parece uma coisa tão desproporcional para o que ela fez, mas ela simplesmente não obedeceu à voz do anjo. Há uma razão para isto. Deus está tentando revelar para nós que é melhor estarmos sensíveis ao que o Espírito de Deus nos diz e ao que os anjos nos dizem através do nosso espírito. Porque se Deus designou um anjo para levar Israel, mantê-los no caminho para a terra prometida, ou seja, não os deixe se afastar do caminho, mantenham-nos no caminho até a terra prometida. Lembre-se, aqui era o anjo do Senhor. Não era qualquer anjo, era o anjo do Senhor que foi enviado para eles, mas ele não conseguiu cumprir. Porque o povo de Israel não cooperou com o anjo, não obedeceram à voz dele. Josué e Calebe obedeceram sua voz. Mas veem, a voz do Senhor e a voz dos anjos... Tem algo que vocês têm que entender aqui. Os anjos não vão dizer nada que esteja fora da palavra de Deus. Então, o que o anjo está dizendo tem que estar alinhado com a palavra de Deus e com a vontade de Deus para a sua vida. Então, haverá momentos em que eles lhe darão uma informação valiosa. Agora, pode parecer que não é um anjo falando com você. Você não vai ver um anjo todo dia. Algumas pessoas já viram anjos. Mas você não deve procurar ver anjos. Se um aparecer para você, tudo bem. Mas se ele aparecer, certifique-se de que o que ele fala concorda com a palavra de Deus, porque não me importa o que aparece para você dizendo ser um anjo. Se ele diz algo contrário à palavra de Deus, então eu simplesmente não considero e deixo para lá. Mas veja, se formos obedientes ao que o Espírito de Deus nos revela, e às vezes ele nos revela através de anjos, se Deus encarregou um anjo para levar Israel para a terra prometida sem se desviar, você pode ter certeza que ele designou um anjo para cada pessoa neste planeta para levá-la ao céu e não ao inferno. Deus cercou o inferno com arame farpado e cerca eletrificada. Ele não quer que você vá para lá e ele quer que você viva uma vida plena nesta terra. Mas você pode provocar um anjo e causar destruição. Pode até te custar a vida. Já vimos exemplos disso na Bíblia. Aconteceu no livro de Atos, Ananias e Safira, não é um bom exemplo?
Eles mentiram para o Espírito Santo e assim provocaram seus anjos e isso lhes custou a vida. Veja, estamos falando aqui sobre anjos e sobre como não provocar os anjos. Não provoque o seu anjo. É uma situação bem perigosa. Agora eu quero que voltemos para o Antigo Testamento e eu quero que você abra em 2 Reis 19, porque aqui temos um exemplo clássico da libertação que vem pelo ministério dos anjos. Agora, você provavelmente não está lutando uma guerra ou algo assim, nada tão sério, mas este era um tempo muito crítico para Israel. E o que encontramos aqui é que Ezequias, o rei, estava numa situação que um sujeito chegou e disse: nós vamos entrar e tomar tudo que você tem e nós vamos destruir tudo que está aí e o seu Deus não poderá libertar você. Agora aqui está o que Ezequias fez, capítulo 19, 2 Reis. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. O versículo 5 diz: foram, pois, os servos do rei Ezequias a ter com Isaías. Isaías lhes disse: foram ver Isaías o profeta. E Isaías lhes disse: dizei isto a vosso Senhor. Assim diz o Senhor: não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria blasfemaram de mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e eu o farei cair morto à espada em sua própria terra. Verso 10. Assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo... Foi isso que o rei que estava guerreando contra Ezequias mandou dizer. Mandou dizer a Ezequias: assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo. Agora veja que blasfêmia temos aqui. O homem está dizendo: o seu Deus está te enganando, Ezequias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, como as destruíram totalmente, e crês tu que te livrarias? Porventura os deuses das nações livraram os povos que os meus pais destruíram? E ele começa a listar os povos. E ele pergunta: onde estão esses reis? E, tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor e estendeu-se perante o Senhor. Aqui temos um cara se gabando, dizendo: não há nenhum Deus que possa te livrar das minhas mãos. Eu quero lembrar a vocês que na Guerra do Golfo, o homem chamado Saddam Hussein disse: esta é uma guerra entre o nosso Deus e o Deus de vocês. Você não deveria ter dito isto? Para dizer o mínimo. Eu vou deixar isso ecoando, eu não vou nem perder tempo com isto. Ele provocou um anjo, perceba, e você tem que entender que nós não somos tão bons assim. Os anjos se envolveram naquela guerra, porque ele provocou um anjo. Verso 15, orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Agora, eu não vou ler tudo isso aqui, mas vamos avançar para ver o resultado de tudo isso. Verso 34, porque eu defenderei esta cidade para a livrar por amor de mim, foi isto que Deus disse, e por amor de meu servo Davi. E aconteceu naquela noite que saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000, e quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos aqueles eram cadáveres. Ele provocou o anjo do Senhor. Agora nós lemos o registro disso em alguns outros lugares e diz que Ezequias foi diante do povo e falou de forma tranquila com eles.
Depois que aquele outro rei fez uma blasfêmia tão radical contra Deus, ele foi diante do povo e falou confortavelmente a eles. Em outras palavras, ele disse: vamos descansar com esta coisa, porque já lançamos sobre o Senhor, temos a palavra de Deus a respeito disso.